Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira do Evangelho no Lar. Hoje nós teremos o estudo com o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, é com você. Obrigado, Batia. Boa noite a todos. Então, hoje teremos mais um Evangelho no Lar e convido todos à oração de abertura de hoje. Então, vamos levar nossos pensamentos, vibrar em nossos corações todo o amor possível por esses momentos dramáticos que a nossa terra passa, de guerras, e enviar a eles as forças necessárias para suportar as dificuldades. Que Jesus esteja conosco nesse momento, a espiritualidade também nos assista, nos inspire para este momento de crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esse capítulo que nós vamos comentar hoje é o capítulo 17, que trata da perfeição. Quando Jesus, ele diz que nós devemos procurar ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, referindo a Deus. Logo em seguida, Kardec faz um comentário dizendo que Jesus não queria dizer que nós devemos ser perfeitos como Deus, mas é apenas uma referência, um modelo que nós devemos seguir da perfeição. Então, essa é da importância. Esse capítulo trata de várias virtudes, vamos dizer assim, da perfeição. O amor, a paciência, a grandeza, a bondade. E também tem duas observações interessantes, muito interessantes, que é como nós devemos nos comportar quanto cristãos e pessoas que estão buscando a perfeição, como nós devemos nos situar no mundo. E também como cuidar do corpo e do espírito, como é importante cuidar do corpo e do espírito. Então, são duas pequenas passagens que os espíritos codificadores do Evangelho fazem alguns comentários para nós. O primeiro deles é o item 10, é o homem no mundo. Observem como Kardec era extremamente minucioso na sua escrita. Eu me surpreendo muitas vezes com ele. Ele não escreveu assim o homem do mundo, mas o homem no mundo. Assim como nós devemos estar, como disse João Batista, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Então, nesse pequeno item, porque aí é uma diferença grande, né? Você estar no mundo pressupõe-se, é o que nós desejamos, é que nós já estamos em processo de transformação e estamos aqui no mundo. Agora, ser do mundo, você ainda vive as atribulações, as situações inferiores do mundo, você está no dia a dia das coisas e ainda não deu um passo em relação à sua transformação. São coisas diferentes. E ele fala o seguinte, que estar no mundo significa interceder muito pelas pessoas. Nós devemos nos revestir de um sentimento de piedade constante e nos entregarmos quando a gente vai interceder pelos outros, porque isso é um momento de muita grandeza. Nossa. Então, nosso coração deve se encher de sentimento de piedade perante o Senhor ao solicitar ou implorar a assistência dos bons espíritos. E para fazer isso, nós temos que buscar purificar o nosso coração. Porque implorar assistência, interceder, como nós fizemos na oração agora, intercedendo pela guerra, implorando pela assistência dos espíritos superiores durante a guerra, e isso acontece muito, e eu convido vocês até a assistirem depois do Evangelho, o capítulo nós estamos estudando o livro do André Luiz, capítulo 42, em que ele vai tratar como
como que os espíritos, eles trabalham nos períodos de guerra. Como que são as assistência espiritual, a luta. É uma coisa muito interessante. Os espíritos protetores, vamos dizer assim, os heróis e espíritos protetores militares que já desencarnaram, por exemplo, na França, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, Joana d'Arc estava lá, dirigindo legiões de espíritos angélicos e bons. Aqui no Brasil, em todos os países, esses militares que lutaram pela independência do Brasil, que lutaram por várias situações dramáticas, nesses períodos de guerra, eles são chamados, conclamados a liderar espíritos em relação a isso. Nesse capítulo hoje do André Luiz, nós vamos estudar um pouquinho isso. Então, vocês estão convidados. Então, é necessário purificar o espírito para se entregar e se interceder pelos outros, né? Para se dedicar, assim, a esse momento tão sublime que é orar pelos outros, especialmente pelos inimigos. No começo desse capítulo, Sede Perfeitos, Jesus começa assim, exatamente. Deixa eu puxar aqui. Amai vossos inimigos. Então, para que isso aconteça, é necessário buscar cada vez mais purificar o nosso espírito. Eu tenho procurado, assim, eu não sei se é certo ou errado, eu tenho procurado, antes de uma oração, fazer uma meditação curta. Eu não sei o quanto que vocês, eu gostaria até de ouvir vocês. Eu percebo que a gente modifica muito o nosso padrão vibratório, uns 30 segundos, uma coisa bem breve. Normalmente a gente chega muito apressado em determinados ambientes, né? Você vai numa reunião, você vai começar, por exemplo, um processo de assistência lá no lar. Então a gente se reúne ali e já faz oração. Assim, eu tenho procurado fazer uns 15 segundos, 30 segundos, para a gente se conectar à espiritualidade. Então, você mentalmente ali, você se conecta e depois você faz oração. Coisa bem breve mesmo, questão de segundos, que todos ficam em silêncio. Eu acho que isso tem sido assim, pelo menos para mim, tem sido muito... Eu me conecto com mais facilidade, né? Bom, então, nesse capítulo ainda, O Homem no Mundo, ele continua falando o seguinte, que nós devemos elevar o nosso espírito até aqueles a quem nós estamos pedindo, com muita humildade, sem nenhum pensamento mundano ou fútil. Essa questão da futilidade, a gente tem que pensar, por exemplo, a oração, o pedido fútil. Eu acho que nenhum pedido é fútil. Por mais que você peça, por exemplo, para que você tenha um sapato novo, sei lá, alguma coisa assim, muitas vezes as pessoas que têm muita dificuldade financeira, que não conseguem trabalhar, né, sem aquele sapato. Então, dependendo da situação, nenhum pedido é fútil. Só que, muitas vezes, quando há uma repetição desse processo, muitas vezes, é que aí torna um comportamento fútil, eu diria, né? Mas a gente tem que evitar, ele fala, o pensamento fútil e pensamento mundano. Mas elevar o espírito até aqueles a quem a gente está pedindo, a que nós estamos chamando, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, ou seja, encontrando em nós uma sintonia, uma firmeza e uma honestidade, um sentimento puro, intercedendo pelos outros, eles possam, então, finalmente agir a nosso benefício e a benefício dos outros. Depois, esse espírito protetor aqui, que escreve, de 1863, provavelmente era o São Luís. São Luís foi o espírito protetor do Allan Kardec, né? Ele fala o seguinte, que eles não estão pedindo o tempo todo que nós estejamos em prece, uma evocação mental, mas que eles nos exortam a viver não uma vida mística, que nos mantenha fora das leis da sociedade em que estamos condenados a viver. Interessante que ele usa a palavra condenados, né? Realmente, como espíritos em queda, que um dia habitamos possivelmente outros mundos, e aqui estamos em queda, em uma situação de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, nós estamos praticamente condenados a viver aqui. Ele fala que não é necessário viver uma situação assim,
de vida mística, mas viver como os homens da nossa época. E nós devemos viver, mesmo sacrificar as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Então, nós devemos nos conectar também às frivolidades do dia, às necessidades do dia, ao trabalho comum. Mas a diferença está em nos sacrificarmos as futilidades do dia, as frivolidades do dia, mas sempre com um sentimento de pureza, um sentimento de bondade, irradiando amor, para que isso possa santificar, limpando a nossa mente, trabalhando a nossa mente, mesmo numa situação dessa. Temos que lembrar que Jesus visitava as casas de pessoas de diferentes estratos sociais naquela época, né? Dos assassinos, dos bandidos, dos coletores de impostos desonestos, de várias pessoas, de diferentes matizes, né? Intelectuais, com as prostitutas, com os criminosos. Então, ele praticava exatamente isso. Ele vivia com os homens comuns, como ele fala aqui, sacrificando as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificando-as com sentimento de pureza, com que nós possamos nos santificar. Aí ele continua: fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Então, muitas vezes nós reencarnamos e somos chamados muitas vezes, a aperfeiçoar, ajudar no aperfeiçoamento de nossos irmãos que ficaram um pouco mais para trás. Então ele fala, ó, fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. E ele fala assim, não chocar, para não chocar, não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Esse é aquele nosso comportamento, né? Muitas vezes nós nos colocamos no auxílio de nossos irmãos com a fraternidade e temos que procurar não chocá-los com as nossas frases, expressões, com a vestimenta, com os gestos, com uma série de coisas que podem trazer, assim, uma redução da autoestima, um certo desprezo das pessoas, um sentimento diferente. Mas ele fala que a gente deve ser alegre, São Luís falando, né? Que sejamos felizes, mas de uma alegria que dá uma boa consciência de felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que se aproximam com a sua herança. A virtude, então, aqui é uma outra característica, né, do homem no mundo. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo, lúgubre, né, que você não pode, por exemplo, se expressar de uma forma mais jocosa, às vezes, desde que inteligente, sem ofender ninguém, e tomando, assim, esse aspecto severo, né, lúgubre, sério demais, e repelir os prazeres que as condições humanas nos permitem, no estágio evolutivo atual que nós estamos. O importante é informar-nos dos atos da vida ao Criador, através do nosso pensamento, que Deus nos deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba o dia, elevar o pensamento a esse Criador e lhe pedir no impulso de alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. Então, uma outra característica do homem no mundo, em transformação, é esse contato direto e frequente com, com a divindade, né? Esses dias eu estava lendo um livro de Miramês que ele fala assim, muitas pessoas creem que, pelo trabalho bom que fazem, pela caridade que fazem, pelo sentimento, pela desenvoltura intelectual, etc., eles acham que não precisa fazer a oração, que o trabalho já é uma oração, o silêncio já é uma prece, etc., etc. O fato é que Miramês fala o seguinte, que isso realmente é uma prece, mas que o contato através da nossa mente, do silêncio e da meditação com o nosso Criador,
ele é muito diferente dos nossos atos. Ele gera um momento de contato que nos traz um bem-estar profundo, transforma o nosso corpo perispiritual, ilumina o nosso corpo perispiritual, nosso corpo físico, nos integra mais com o ser criador, depura nossa mente, né? E uma série de outros benefícios, além de você interceder, ajudar outras pessoas, né? Porque quando você está pensando, a tua mente e teu coração vibram intercedendo por outras pessoas, pelo mundo, pelas pessoas, você está criando matéria mental, que é um elemento, é como se fosse um medicamento mesmo, que vai ser levado para outras pessoas. Se você estiver trabalhando no todo dia, no dia a dia, também você gera, mas é em uma quantidade menor. Então, a oração tem que ser feita frequentemente, nós precisamos estar conectados frequentemente. É necessário fazer isso. Evitando, né, o pensamento mundano e as futilidades no nosso momento de oração, que é uma coisa assim, mais ou menos óbvia. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vive só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Na verdade, vocês vão ver que ele vai desenvolver agora uma ideia muito interessante. Essa ideia é bem assim do espírita cristão aqui do Ocidente. Ele até vai um pouco contra a ideia, um pouco apenas, contra a ideia que a gente vê muito, que o Adão e outras pessoas nos trazem, né, do espiritualismo. Porque são ideias que, apesar de elas convergirem para Deus, elas são caminhos diferentes, né? Então ele fala aqui que o homem que vive só, como uma seta, um asceta, né? Aqueles que não teria caridade a exercer, não é senão com semelhantes nas lutas mais penosas que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio da perfeição. Ele trata aqui, São Luís, da caridade que ele chama de o mais perfeito meio, poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação perante conosco, para viver seu olhar no Senhor, é preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nem um pensamento, nem um ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, aqui nesse capítulo, o homem do mundo, muito semelhante ao que também Paramahansa Yogananda fala, né, que uma vez atingido aquele estado do eu superior, mais pleno, você passa a viver o mundo normal. É muito semelhante o pensamento. A única coisa, sim, é que o homem no mundo aqui, ele nos pede que o espírita tenha ou qualquer pessoa tenha um comportamento de buscar viver no mundo as necessidades do mundo, mesmo as frivolidades do mundo, ele fala, né? O que seriam essas frivolidades? O dia a dia nosso. Só que com o pensamento cada vez mais tentando se purificar, com o pensamento limpo, buscando essa perfeição. E ele trata da caridade como o mais perfeito meio para se atingir a perfeição. Então, são aqueles dois caminhos, né? Que você pode, a da devoção, através da caridade do amor, e através da meditação. Paramahansa Yogananda, assim, das lições que eu aprendi, ele coloca a meditação como sendo o mais perfeito meio de se atingir ao Senhor, Criador. Aqui São Luís fala que a caridade é o mais perfeito meio de se atingir a perfeição. Então, são duas visões diferentes, mas que no final, elas chegam lá no final da mesma maneira.
Isso acho que é claro para todo mundo, né? Bom, o segundo item, o item 11, ele trata de cuidar do corpo e do espírito. Esse é um outro capítulo importante, né? Porque muitas vezes nós confundimos humildade, modéstia, com uma forma, às vezes, eu diria, não disciplinada, ou mesmo desajeitada de se cuidar, né? Que não há necessidade de, assim, de cuidar muito do corpo. Existem muitos casos na história dos santos, até dos santos, que eles tomaram uma posição de verdadeiro descaso com o corpo físico, né? Se você for ler a história dos santos, muitos deles passaram por situações e privações muito difíceis, em que o corpo foi sacrificado, o próprio bem dele. Aquela história que a gente sabe, né, por exemplo, daquele seu Jorge, que Chico Xavier acolheu, e que Jesus veio buscá-lo, né? Ele era um homem muito simples, muito pobre, ele não tinha cuidado nenhum com o corpo. Então, vocês vejam que essa é uma situação relativa também, né? Ele não tinha dinheiro para cuidar, ele não tinha situação nenhuma de cuidar do seu corpo. Dizem até nessa história aí que ele tinha um mau hálito, a pele dele cheirava mal, ele tinha mas a alma dele era tão pura, o descuido com o corpo dele não era um descuido, acredito eu, assim, que não fosse uma situação mental dele, eram as privações financeiras que ele tinha que levavam a essa situação. No entanto, nesse item aqui, o espírito protetor de Kardec, ele nos ensina e nos fala o seguinte, que a gente deve cuidar ao máximo do corpo físico, e ele fala o seguinte ainda, que existem duas linhas, assim, gerais, né? O dos místicos, ou os ascetas, que muitas vezes eles desprezam a matéria. Então, despreza, não todos, claro, não estou generalizando, algumas escolas, despreza a matéria, o corpo físico. E o outro lado são os materialistas. Os materialistas desprezam o que é a alma, desprezam a alma. E que o certo seria a gente considerar as duas situações. Né? O caminho do meio que os chineses falam, né? O caminho do meio que é você tratar bem do corpo, tratar bem da alma. Mente sã, no corpo são. Aquela frase latina, né? Então, ele continua falando assim, perdão aqui, acho que o problema é a partezinha aqui. A perfeição moral consiste, ele pergunta se a perfeição moral consiste em destruir o corpo, macerar o corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas da saúde e da doença, infiel de maneira muito importante, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne. É preciso considerar também o seguinte, que na definição de Emmanuel, ele fala que saúde é a perfeita harmonia da alma, né? André Luiz em algum momento nas suas obras, ele fala o seguinte, que tirando as doenças da higiene, as doenças relacionadas à higiene, todas as outras são de fundo espiritual. O que ele quis dizer com isso? Tirando as doenças relacionadas com a higiene. Essa higiene é muito mais profunda do que a gente pensa normalmente, né? Então, a higiene, ela trata-se de uma situação de cuidar do corpo, né? Para você não ter as doenças do dia a dia. Agora, nessas situações, por exemplo, de aquecimento global, de mudanças extremas de temperatura, é necessário cuidar muito mais ainda do nosso corpo, porque nós sabemos, por exemplo, que a nossa pele respira. Eu não sei se vocês sabem, mas até 8% do nosso oxigênio, quando está muito quente, assim, até 8% do nosso oxigênio que nós captamos para manter o nosso corpo vem da pele. E 92% vem da nossa respiração. Então, a nossa pele respira.
tem que ter um cuidado com isso, no calor, a hidratação. Senão, muitos de nós vamos acabar desmaiando logo por aí, em umas situações de extrema, de temperatura extrema, né? Como tem muita gente desmaiando, tendo insolação e tudo mais por aí. Então, essas questões de cuidar do corpo, como nosso templo, que nos foi oferecido, ela é dinâmica, ela vai mudar de época para época. E nas situações climáticas que nós vamos enfrentar, vai ser ainda pior. Nós não podemos desprezar disso, dessa situação. Então, essa questão, esses 2 capítulos, esses 2 itens são bem curtos, e foi uma pequena reflexão que eu trouxe aqui, o homem no mundo, como nós devemos nos comportar durante a nossa transformação. São Luís, aqui nessa mensagem, ele acha que nós devemos nos integrar plenamente à sociedade, viver mesmo as frivolidades do mundo, desde que estejamos com os pensamentos, procurando manter os pensamentos limpos, purificados. Miramês, ele tem uma técnica muito interessante que eu comecei a usar, que é o seguinte: quando aparece um sentimento, porque antes do pensamento vem um sentimento. Quando surge um sentimento que você percebe que não é bom, você já aborta ele aí, no início já. Porque senão depois ele vai se transformar no pensamento. E aí o pensamento você vai espalhar para o universo. Que vocês sabem, né, que quando você pensa, você manda ondas tanto para o seu corpo, como para a sua aura, como ele vai sair por aí pelo universo. Então, imagine uma situação assim, você está num trânsito e você vê alguma coisa que não te agrada, pronto, já aborta por aí. Não deixa chegar e você gerar o pensamento. Por exemplo, pensar naquela pessoa, quem ela seria, o que ela está fazendo, que é uma má motorista, que isso, que aquilo, não gerar esse pensamento. Quando inicia o sentimento, você já aborta por ali. É uma técnica que eu achei muito interessante, tenho usado assim, no dia a dia, que é muito bacana, que vem muito tem muito a ver com esse capítulo aqui. Eu acho que era só isso, quero agradecer esse pequeno momento de reflexão aqui. Obrigado, Abadia, obrigado a todos. Obrigada, Paulo. E agora deixo se alguém quiser contribuir ou fazer algum questionamento, fique à vontade.